Palavra do Senhor, conforme escreveu o autor aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Enquanto nós nos preparamos para a leitura de Hebreus 12, 1 a 3, quero só recordar a série de sermões e reflexões, na verdade, que nós tivemos no mês de novembro, encerrando hoje com essa palavra, com o tema A Jornada, o mais ousado caminho. E nesse mês, então, nós fomos relembrados que nós estávamos num caminho de perdição. A nossa história era de gente pecadora, gente caminhando nesse mundo para o inferno. Por um caminho largo, passando por uma porta larga que conduz à perdição. Mas Deus nos deu vida e por causa do grande amor com que nos amou, Ele então nos salvou pela graça. E aí nós tivemos uma experiência com Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa entrega a Jesus é um marco de uma nova jornada. A palavra conversão dá justamente essa ideia. Estávamos indo para lá. E agora, pela graça de Deus, nós estamos indo numa direção completamente oposta à direção que estávamos. É um caminho estreito, é uma porta estreita, a gente carrega a cruz enquanto anda nesse caminho, porque a gente tem que negar a si mesmo, mas é a mais fantástica, a mais ousada jornada de vida que alguém pode implementar. E a mesma graça, a mesma fé, o mesmo evangelho que nos salvou, é agora a base para que nós consigamos permanecer nessa jornada. Também vimos a importância de entendermos que não é um caminho solitário, não é uma carreira solo, é uma jornada comunitária, onde cada um de nós coopera para o crescimento do outro. Daí veio o papel da igreja, como um odre novo, onde o vinho do Evangelho precisa fermentar poderosamente no nosso meio. Então, todas as estratégias, todas as estruturas, todas as iniciativas da igreja precisam cooperar para que o Evangelho possa fluir no nosso meio, gerando um ecossistema, um habitat vivo da Palavra de Deus em nós, do Espírito Santo em nós. Então, uma candeia não é simplesmente uma estrutura, diríamos assim, organizacional. É um elemento vivo, onde as pessoas estão reunidas em torno de Jesus. Um grupo de discipulado é um lugar onde as pessoas estão crescendo em Cristo. O culto é um culto vivo, porque o Deus vivo está no nosso meio, enchendo o nosso coração, à medida que nós o adoramos. A igreja é esse organismo vivo e esse ambiente para que filhinhos possam crescer, para que jovens espirituais floresçam com força, para que nós tenhamos pais e mães espirituais ajudando aqueles que são bebês na fé, que agora caminham com Jesus e estão apenas no início dessa jornada. Essa é a saga que nós, como povo de Deus, estamos vivendo. Na semana passada falamos da necessidade de alguns elementos no nosso coração, algumas coisas que nós não podemos abrir mão se queremos crescer. Então, precisamos de um coração que busca ser fiel a Deus, que se dispõe a Ele, que se torna interdependente, quanto a Deus totalmente dependente, mas em relação uns aos outros, uma interdependência saudável, em que cada um é como um órgão do corpo, cooperando para que todo o corpo bem ajustado possa ter o seu crescimento para a glória de Deus. Mas também precisamos ser ensináveis. Nós precisamos ser um povo ensinável e precisamos ser um povo faminto por Deus, pelo seu reino, pela sua palavra. Mas hoje eu quero concluir essa série de reflexões apontando mais para o final da jornada e para três verdades que precisam estar no seu coração, porque em alguns momentos, essa saga que você está vivendo, esse caminho que você está trilhando, ele não será fácil. E você precisa se fundamentar em algumas verdades, para que você possa continuar crescendo, não obstante os obstáculos que se levantam sim contra a sua vida com Jesus,
contra a sua vida com Deus. Há um hino que diz que antes alguns corriam bem, hoje longe de ti estão. E aí eu lembrando desse hino, cujo coro diz assim: vem, ó vem, Jesus Senhor. Lembra? Nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eu estava pensando, lembrando desse hino, como nós precisamos que o nosso coração seja continuamente inflamado em meio a essa jornada que nós estamos percorrendo. Que o Senhor faça isso por você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você sai daqui encorajado a andar firme com Jesus, porque não há nada mais extraordinário, não há nada mais tremendo, não há nada melhor que possa acontecer do que você ficar firme na fé, andando com o autor e consumador da sua fé, como nós veremos nessa noite. Hebreus 12, 1-3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É interessante que o texto começa com uma palavra que nos indica que o que ele está dizendo aqui está muito vinculado ao que ele acabara de falar. Portanto, se a gente então quer entender esses 3 versículos, a gente precisa se perguntar o que foi dito antes, já que aqui é uma aplicação, é uma conclusão das palavras ditas anteriormente pelo autor. Se você for no capítulo 10, você verá que o capítulo 10 nos convida a sermos ousados na fé. E aí o autor usa uma figura do Velho Testamento. Ele lembra aos seus ouvintes originais que lá no Velho Testamento, o templo, você não podia entrar lá em qualquer lugar. Inclusive havia um lugar chamado Santo dos Santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Vocês lembram disso lá no Velho Testamento? Aí o que ele diz para nós? Ele diz assim: vocês precisam ter a intrepidez para entrarem no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho conquistado pelo sangue derramado na cruz. E aí ele começa a falar sobre uma vida ousada, uma vida de fé, chamando a perseverança. Então o que Hebreus 10, 11 e 12 está falando? Sobre a jornada da vida cristã, o significado dessa jornada, o que é andar de fé em fé. Tanto é que no final do capítulo 10, se você olhar no verso 38 e 39, ele relembra de novo o Velho Testamento e diz: mas o justo viverá pela fé. Não é só se converterá pela fé, mas viverá. E aí o texto continua: e se retroceder, não me agradarei dele. Agora, olha a conclusão que o autor chega no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que ele está dizendo? Nós não estamos aqui para retroceder, nós estamos para avançar pela fé, para correr a carreira que nos foi proposta, para andar para frente e não para trás, porque foi para isso que Deus nos escolheu, para isso Ele nos salvou. E aí ele começa o capítulo 11. O capítulo 11 tem um apelido. Toda vez que você lembrar de Hebreus 11, lembre desse apelido: a galeria dos heróis da fé.
É assim que muitos eruditos estudiosos apelidam o capítulo 11 de Hebreus. E por quê? Porque ele define o que é fé, já que nós precisamos andar pela fé, e ele começa a dar exemplos, e exemplos, e exemplos, e exemplos, e exemplos de pessoas que andaram nesse mundo, completaram a sua carreira e foram até o fim, firmados pela fé. Aí a gente chega no capítulo 12. Portanto, já que tem tanta testemunha para a gente observar, nós precisamos nos desembaraçar. Eu gosto, nesse versículo, da tradução da Revista e Atualizada. Desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É um chamado a perseverarmos, a andarmos, porque a vida cristã é uma jornada. Eu citei hoje pela manhã o livro O Peregrino, que é uma fábula, escrita por um homem que ficou preso mais de 30 anos por causa do Evangelho, um puritano. E quando ele escreveu essa fábula, o que ele tinha em mente era demonstrar como, aquele momento que nós nos entregamos a Cristo, nós começamos a viver num mundo ao qual nós não pertencemos mais e nós estamos numa jornada até a nossa casa. Aqui nós somos peregrinos, passageiros, mas essa jornada, ela está conectada também com os propósitos de Deus aqui e agora. Por isso nós precisamos olhar para esse texto e ver algumas verdades extraordinárias que precisam nos sustentar nessa busca de sermos discípulos de Jesus, que andam com Ele nesse mundo, mas que sabem, que possuem a consciência de onde estão, para onde estão caminhando, de onde estão e de onde vieram, e assim então caminham com esperança, apesar das tribulações e angústias. Então eu quero que você guarde essas 3 verdades, que eu estou chamando aqui também de axioma, ou axiomas, 3 axiomas. O que é um axioma? É uma máxima. É uma máxima, uma verdade fundamental ali expressa numa pequena frase. E eu queria muito que você guardasse essas frases com você, porque elas são muito importantes para a sua caminhada com Jesus. A primeira frase, baseada nesse texto, é: a jornada é mais importante que a estação. A jornada é mais importante que a estação. O verso 1 nos lembra o exemplo de muitas pessoas que peregrinaram nesse mundo. Começa chamando a consciência de todos aqueles exemplos que nós tivemos no capítulo 11. Portanto, também nós, ou seja, do mesmo jeito que eles caminharam, do mesmo jeito que eles viveram uma vida para Deus nesse mundo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas o que eu quero dizer quando eu levanto esse axioma? A jornada é mais importante que a estação. É a mesma coisa que afirmar que o seu progresso, a sua caminhada, o seu movimento para frente, a sua disposição de não parar, de não estagnar, é mais importante, inclusive, do que os frutos que você já teve, os resultados que você já teve, os locais de conforto que Deus te deu nessa jornada. Existem muitos cristãos saudosistas de um tempo que não volta mais. Existem muitos cristãos que eles contam o que Deus fez no passado na vida deles. E contam com saudade, sabe por quê? Porque eles não estão vivenciando nada na carreira cristã. Eles pararam na estação do tempo, daquele tempo que foi um tempo de Deus, mas não avançaram. E é interessante que se você pegar a palavra estação, a palavra estacionamento, a palavra estagnação e tantas outras palavras, você vai achar a mesma raiz. A mesma raiz.
De vez em quando Deus fala assim: meu servo, minha serva, pisa no freio. É hora de dar uma descansada. Aí você descansa. Mas aí tem gente que gosta demais da rede. E aí quer ficar agora só na rede. Parou na estação do caminho, quer ficar na estação, na beira do caminho. Não, ainda está quente, Senhor. É muito calor. Eu lembro de um irmão que falou assim: eu disse para Deus, fiz uma oração: Senhor, eu quero te servir. E eu comecei a servir a Deus, e eu percebi uma coisa: veio tanta paulada na minha vida. Aí eu falei assim para Deus: Deus, eu quero ficar quietinho. Porque se a gente faz as coisas para o Senhor, vem o diabo, vem o mundo, vem as pessoas, querem arrebentar com a gente, então eu vou ficar onde? Na estação. O problema é que nós não fomos chamados para nos mantermos estacionados. Nós somos chamados para avançar. E aí nós precisamos continuar crescendo na carreira da vida cristã. Não importa a idade que você tem muito que crescer ainda, você tem muito que conhecer ainda, você tem muito que ser transformado ainda. E o que você tem que fazer? Andar pela fé. E quando a gente olha para aquela lista de pessoas que andaram pela fé, por exemplo, você vê gente que realizou muita coisa para Deus. Vai lá no capítulo 11 para você ver, verso 32. Que mais direi? Ele já tinha citado um monte de gente, não é? Um monte de gente lá do Velho Testamento. Aí ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos inteiros. Olha aí o que pode acontecer se você não fica estagnado. Deus pode potencializar a sua vida de um modo que você nem imagina. A Bíblia está dizendo que pela fé homens fizeram isso. Mas você acha que a grande preocupação da Escritura é o que você consegue fazer com a sua fé? Se fosse, não estaria escrito o que está aqui logo depois. Porque veja só, verso 35 do capítulo 11. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Agora, olha como que a lista começa a mudar. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Ou seja, teve gente que ressuscitou dos mortos pela fé, e teve gente que falou assim: pode continuar torturando, não vou negar o meu Senhor, vou continuar com Ele, e morreu fisicamente por causa da fé, porque cria numa ressurreição superior. Aí olha o que o texto continua dizendo. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Então, andar pela fé é estar nessa jornada sem desistir e entender que a jornada é maior do que as estações. Talvez em um determinado momento você vai fazer coisas extraordinárias pela fé. E eu não posso mentir para você. Talvez na sua jornada em Cristo, você poderá sofrer por causa da sua fé, mas a jornada que você está nela é maior do que o sofrimento. A jornada que você está nela é maior do que os frutos que você pode produzir. A jornada que você está nela é maior do que essa vida, porque por ela vale a pena até morrer. Então, como podemos nos conformar em parar em uma das estações do caminho e dizer: chega, Deus, eu fico por aqui mesmo? Não, em nome de Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam na salvação para a glória de Deus. A jornada é mais importante do que as estações, sejam estações de bonanças ou de grande sofrimento. E sabe o que a Bíblia diz sobre esses que tanto sofreram?
por causa da sua fé. Verso 38 do capítulo 11, o mundo não era digno deles. Então, meu amado, minha amada, se por amar a Jesus, você tem sofrido na sua jornada, se a sua jornada tem sido dura nesse mundo, e você não tem desistido de caminhar pela fé, eu quero te dizer uma coisa para o seu conforto espiritual nessa noite: o mundo não é digno de você, você é maior do que esse mundo para a glória de Deus. Você é maior do que esse mundo para a glória de Deus. A jornada é mais importante que a estação. Mas há outra coisa que nós precisamos entender. E essa frase eu ouvi alguns anos atrás, eu penso que ela está refletida nesse texto. E ela nunca mais saiu do meu coração desde a primeira vez que eu ouvi. A direção é mais importante que a velocidade. Vou repetir. A direção é mais importante que a velocidade. Por que a direção é mais importante que a velocidade? Porque se você vai devagar, mas você está indo na direção correta, você vai chegar onde você precisa. Agora, se você não tem a direção e você vai muito rápido, provavelmente você está indo muito rápido para o lugar errado. Entende a diferença? É claro que eu gostaria de ter crescido na fé muito mais do que eu já cresci. Quantas vezes me sinto envergonhado diante de Deus e olhando: Senhor, eu já sou um crente velho. E eu preciso amadurecer em coisas que, teoricamente, eu já deveria estar lá na frente. Mas quando eu lembro, a direção é mais importante que a velocidade, eu mudo a minha oração. Aí eu começo a dizer a Deus: Senhor, a questão não é a velocidade, é a direção. E como esse texto nos afirma isso sobre a nossa jornada? Quando o verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É muito comum nós vermos alguém começando a carreira da vida cristã, o coração dele está em chamas por Jesus. E o desejo dele é ganhar as pessoas para Cristo. A vontade dele é trabalhar para Deus. Tem gente que chega aqui na igreja, e isso acontece muito aqui conosco, e a pessoa começa a ficar empolgada. Ela fala assim: que bênção, eu não quero só receber, eu estou crescendo, mas eu preciso servir, eu preciso trabalhar. E se você deixar, a pessoa pega 10 papéis diferentes na igreja. Aí ele vai para a recepção, ele vai para a cozinha, aí já quer ser líder de candeia, ele já quer fazer discipulado pensando no dia que ele vai ser o líder de discipulado, porque ele quer crescer, ele quer avançar, ele quer... E aí parece que a pessoa está indo em alta velocidade. Mas aí ninguém bate palma. Ninguém reconhece o grande crente esforçado que ele é. Aí lá naquele lugar que ele começou a servir, ele descobriu que tem um irmãozinho complicado. Aí ele começa a ouvir umas reclamações de uns crentes assim insatisfeitos. E de repente o fogo dele vai apagando. Aí às vezes alguém que estava a 1000 por hora chega e fala: pastor, estou pensando em sair da igreja. Por quê, meu irmão? O que aconteceu? No fundo, sabe o que aconteceu? A pessoa começou a olhar para o que ela podia fazer. Ela começou a olhar para lugares que ela podia exercer tarefas. Ela começou a olhar para o desempenho que ela estava tendo, comparado com o desempenho que outros estavam ou não estavam tendo. Os resultados práticos que podemos produzir não é a nossa direção. As funções que podemos ocupar no corpo de Cristo não é a nossa direção. A igreja, luz, não é a sua direção. Então, quem deve ser a sua direção?
Para quem você tem que olhar? Em quem os seus olhos precisam estar fitos? Onde o seu coração tem que estar colocado? Em Jesus Cristo. Porque se não estiver em Jesus, por mais que você esteja inflamado, você vai apagar. Você precisa olhar para Jesus. Não adianta você olhar nem para a igreja. O que Deus quer é o seu coração debaixo do senhorio de Jesus. Sabe por quê? Porque se você entender quem é Jesus e você firmar o seu olhar nele, não tem provação que te tira desse caminho. Pelo contrário, você vai ver as provações e dizer: só aqui eu vou suportar, só em Ti, Senhor, eu vou suportar. Precisamos fitar os nossos olhos em Jesus. Então, qual é a nossa direção? Jesus. Qual é o nosso referencial? Jesus. Onde os nossos olhos precisam estar fitos? Em Jesus. E a velocidade se torna menos importante quando nós estamos olhando para Ele e nos movendo na direção dEle. Até porque é muito difícil nós discernirmos espiritualmente quando de fato nós estamos crescendo mais rápido e quando nós estamos indo muito devagar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está fazendo você passar por um deserto. E a sensação do seu coração é que você não está avançando nada, mas Deus está trabalhando tanta coisa na sua vida, que quando Ele abrir os seus olhos, você vai olhar para trás e dizer assim: como eu cresci. Como eu cresci. Mas se você tirar o olhar de Jesus e colocar nos problemas, afunda. Se você tirar o olhar de Jesus e colocar nas pessoas, afunda. Se você tirar o olhar de Jesus e olhar para os seus dons, talentos, performance, afunda. Por quê? Porque você perdeu a direção, você perdeu o foco. Então, o primeiro axioma: a jornada é mais importante que a estação. Nós somos um povo em peregrinação, nós somos um povo em movimento. A direção é mais importante que a velocidade. E por último, a chegada é mais importante que a jornada. A chegada é mais importante que a jornada. O verso 3 diz assim. Eu quero, na verdade, voltar um pedacinho do 2. Que diz assim: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos parar e pensar um instante sobre a jornada de Jesus nesse mundo. Diferente de mim e você, Jesus existia desde toda a eternidade. Ele é o Filho eterno do Pai. Ele não foi criado. Quando o mundo foi feito, Ele estava lá. Certa vez os judeus questionaram Jesus e disseram: Abraão é nosso pai. E Jesus disse para eles: pois Abraão creu em mim, eu estive com ele. Aí você vai no Velho Testamento, quando Abraão existiu, o anjo do Senhor esteve na casa de Abraão. Olhe lá no texto que você vai ver que a palavra anjo é com a letra maiúscula. Você sabe por quê? Porque ali é a segunda pessoa da Trindade. Então Jesus existia muito antes dele nascer. Por isso que João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então pensa comigo uma coisa sobre a jornada de Jesus. Quando Jesus nasce, e ele cresce, e ele então aos 30 anos começa o seu ministério, Jesus sabia com clareza como terminaria a sua jornada aqui. E ele sabia com clareza que o tempo dele era curto. Ele começa o ministério sabendo que em 3 anos ele morreria.
e que depois da sua morte ele ressuscitaria, e que uma vez ressurreto ele subiria aos céus. Então ele teria um ministério de 3 anos. E Jesus sabia que ia ter uma morte terrível. Você já pensou se você tivesse isso na sua cabeça hoje? Eu vou viver mais 3 anos, e eu sei que eu vou morrer de um modo terrível. E detalhe, vai ser não apenas terrível, vai ser público e vergonhoso. E você é a única pessoa no universo que poderia mudar isso. Simplesmente poderia mudar, não tendo concordado com essa ideia. A gente diz assim na profissão de fé, daqui a uns dias um monte de gente que vai ser batizado fazer profissão de fé. Você crê que o Pai enviou o Filho veio, morreu por você, e o Espírito Santo aplica essa obra de salvação na sua vida? Aí você fala assim, sim, eu creio. Mas para isso acontecer, um dia na eternidade, um momento da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se pactuaram de que o Filho teria essa jornada. Então, quem poderia impedir todo esse sofrimento, toda essa dor? O próprio Senhor Jesus, com a Trindade. Mas eles tomam uma decisão: você vai se encarnar, você vai se tornar homem, você vai viver naquele mundo. Quando você tiver por volta dos 30 anos, você vai sair de uma vida aparentemente comum, e você vai se apresentar como Cristo, o Salvador, o Messias, e você vai morrer terrivelmente. Isso vai ser público, vai ser um espetáculo, onde todos os reinos das trevas, todos os demônios e potestades estarão ali zombando de você. É isso que vai acontecer com você. E ele diz, eu vou. Por quê? Por que Jesus disse, eu vou? Ele seria louco? Masoquista? O que deu na cabeça de Jesus de aceitar um sofrimento desse? O texto nos fala o porquê. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ou seja, ele não levou em consideração a morte vergonhosa que ele teria. Ele considerou menor a sua dor e o seu sofrimento. Sabia que era a sua jornada. Por quê? Porque havia uma alegria proposta. Lá no Velho Testamento, em Isaías 53, nós vemos o mesmo princípio, numa profecia sobre o próprio Senhor Jesus. Isaías viveu tantos séculos antes de Jesus. E ele profetiza, olha a coisa tremenda, Isaías 53, a partir do verso de número 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Gente, isso aqui é Bíblia. A Bíblia está dizendo que o Pai agiu por vontade. Ele permitiu que o Filho fosse esmagado e sofresse. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Vamos lá, antes de você entrar em crise. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ou seja, a minha vontade, meu filho, é que você vai ter uma jornada como homem, e a sua jornada vai se encontrar com uma cruz. Você vai ser esmagado naquela cruz. Você vai sofrer muito, meu filho, porque você vai ser a oferta pela culpa daquela gente. O que você vai fazer vai pagar o pecado daquela gente. E a Bíblia está dizendo que o Pai fez assim
por vontade. Ele não foi constrangido, ele fez por vontade. Mas porque o Pai fez por vontade? Olha o que o texto está dizendo. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E aí nós lemos em Hebreus o quê? Que pela alegria que lhe estava proposta, ele abraçou a cruz e não fez questão da vergonha que teria que passar. E que alegria era essa? A minha salvação, a sua salvação, a possibilidade de nós termos uma jornada de vida nele e pertencermos a ele. E a alegria do coração do Senhor era algo maior do que o sofrimento que ele teria que passar. Então ele falou: Pai, pode me moer. Pai, pode derramar a culpa deles sobre mim, porque eu sei a alegria que está reservada para toda a eternidade, mesmo tendo que padecer como teu filho, eu vou. Então, o que motivou o coração do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo diante de uma jornada de dor e sofrimento, é o resultado da jornada, é onde a jornada terminaria. E a jornada terminaria onde ele, assentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, governando por toda a eternidade e trazendo para si um povo que foi comprado na cruz pelo seu sangue. E ele disse: eu topo. Eu topo. Por que isso é tão importante para você e para mim? Diferente de Jesus, eu não sei o que essa jornada me reserva. Você também não sabe. O que a jornada da vida cristã te reserva? Talvez você seja um daqueles que pela fé vai fechar a boca de leões. Pela fé vai subjugar reinos. Pela fé verá milagres extraordinários acontecendo. Pela fé levará pessoas ao Senhor. Pela fé abençoará as nações. Talvez você é alguém cuja jornada aqui nesse mundo é para viver todas essas coisas. Mas talvez você seja alguém que pela fé, talvez você adoeça. Pela fé, talvez você sofra. Pela fé, talvez você passe por muitas provações. Pela fé, talvez você será perseguido. Mas qual é a coisa que todos nós devemos ter em comum? Não importa a jornada. Ela é muito importante, mas ela é muito menor do que o lugar que ela está nos levando. Ela é só o caminho. Só o caminho. Nada mais que o caminho. Nós não seremos eternamente discípulos em aperfeiçoamento, que vamos morrer nessa vida para começar uma nova jornada nessa vida, para mais um tempo de aperfeiçoamento, e depois vamos encarnar. Quem sabe você vai encarnar num coelho, num gato, num cachorro, e pá. Isso não existe. Ao homem cabe viver uma só vez nesse mundo, e depois vem a morte. Cabe ao homem morrer uma única vez, o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então nós temos uma jornada nesse mundo. Mas se você está em Cristo, toda vez que essa jornada se tornar muito difícil, lembre-se de Jesus.
Ele sabia. Ele sabia que a cruz estava reservada para ele. Ele sabia de todo o sofrimento que ele iria passar, mas ele teve alegria, porque ele sabia o fruto do seu penoso trabalho. E o fruto do penoso trabalho de Jesus são aqueles que são alcançados pela sua graça. Então o que a gente tem que fazer? Olhar para Ele. Olhar para Ele. E nos dias que a gente conquistar coisas tremendas pela fé, olhar para Ele. E os dias que parecem dias comuns da vida, que nada de bom e de ruim tão extraordinário está acontecendo, o que eu faço? Olho para Ele, porque eu estou caminhando. Mas ao caminhar, olhando para Ele, eu tenho que dizer, eu sei para onde eu estou indo. E para onde eu estou indo, vale a pena viver, vale a pena até morrer. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque maior do que a jornada é onde eu estou para chegar. E eu vou, pela graça de Deus, chegar. Pela graça de Deus, eu vou chegar. E aí o texto diz, olha que coisa tremenda, para nós terminarmos. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Então lembre-se da jornada do seu mestre. Lembre-se o que o Senhor da sua vida se dispôs a passar por você. Para quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Você sabe de onde você veio? Você sabe onde você está? Você sabe para onde você está indo? Se você sabe o quão desgraçada e terrível era a sua vida, se você entende quem você é hoje em Jesus, e você sabe para onde vão aqueles que estão em Cristo, você tem algo que esse mundo nunca poderá oferecer a ninguém. Não importa a sua jornada. Ela é importante para a sua fé. Mas maior do que ela é aquilo que Deus já fez por você. E eu quero te dizer uma coisa, se você está andando com Jesus, eu também estou, e eu vou chegar lá. Pastor, isso é arrogante, hein? Não. Eu vou chegar, mas não é por causa de mim, não. Eu vou chegar por causa da graça que me alcançou. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Porque Jesus é o Senhor da minha vida. E o que eu peço é, Senhor, toda vez que eu quiser esmorecer, levanta os meus olhos para eu ver o autor e consumador da minha fé.